Salve, molecada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula aí do professor Caio. É isso aí, molecada. Hoje nós vamos trabalhar com fórmula de Heron. Heron aí, esse grande matemático, inventor grego, tá? Ele inventou uma fórmula aí para calcular a área de qualquer triângulo através do semiperímetro e das medidas dos lados, sem trabalhar com a altura. Então, vamos lá, então. Vamos começar. Fórmula de Heron de Alexandria. Alexandria era uma cidade na época, tá, molecada? Né? Então, o que Heron fez? Heron falou o seguinte, que ele calculou o semiperímetro do triângulo, tá? O que é esse semiperímetro? O semiperímetro, aqui é um P minúsculo, tá? É a soma dos lados, tá? É a soma de todos os lados dividido por 2. Ou seja, semiperímetro é a metade do perímetro. E aí ele fez o seguinte: a área de qualquer triângulo pode ser calculado pela raiz quadrada, onde o semiperímetro vezes o semiperímetro menos A, vezes o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. Tá? O que seria esse A, B e C? Onde A, B e C são as medidas dos lados de qualquer triângulo. Tá? Então, quando você não sabe a altura de um triângulo, mas sabe a medida de todos os lados, basta você trabalhar com a fórmula de Heron. Calcula o semiperímetro, ou seja, a soma dos lados, divide por 2, vocês terão o resultado do semiperímetro. E aí vocês vão fazer raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos a medida 1, vezes semiperímetro menos a medida 2, vezes semiperímetro menos a medida 3, que o triângulo tem 3 lados, e aí vocês vão calcular a área do triângulo aí com a fórmula de Heron. Muito bom, molecada. Agora, a área do trapézio. O que é o trapézio, professor? Trapézio é um quadrilátero, tá? É um quadrilátero. É um polígono de 4 lados, da família dos quadriláteros, que possui um par de retas paralelas. Um par de retas paralelas. Muito bom. Então, é um quadrilátero que possui um par de retas paralelas. Nós temos três tipos de trapézio. O primeiro trapézio, trapézio retângulo. Por que retângulo? Porque ele tem 2 ângulos de 90 graus. Tá? Trapézio retângulo é esse carinha aqui. Muito bom. Porque ele tem esse ângulo de 90 graus e esse ângulo de 90 graus. Vamos colocar letras. Tá? Cadê o par de retas paralelas? AB é paralelo a BC. Tá? Nós temos o trapézio isósceles. Por que trapézio isósceles?
Ele tem dois lados iguais, dois lados diferentes. A, B, C, D. Esse lado aqui tem a mesma medida desse, tá? Então, quando ele é um trapézio isósceles, o lado AD é igual ao lado BC. É lógico que os versos, as letras podem mudar. Dentro do trapézio, molecada, eu tenho duas bases, a inferior e a superior. E sempre uma das bases vai ser será, né? A base maior e a base menor. Tá? Aqui é o B. Neste caso, eu tenho aqui embaixo a base maior e aqui eu tenho a base menor. Tá? Então, aqui eu tenho o trapézio retângulo, tá? Ele tem dois ângulos retos. Aqui eu tenho o trapézio isósceles, porque ele tem também dois lados iguais, de mesma medida, tá? E tem o trapézio normal, tá? E tem os quatro lados diferentes, mas com um par de retas paralelas. Esse cara aqui, ó. Tem que ter um par de retas paralelas para formar o trapézio, tá? Senão, é um quadrilátero qualquer. Esse é um trapézio qualquer, ó. Tá? Então, aqui eu tenho também o trapézio ABCD. A única característica é que o AB é paralelo a CD. Então, se tem um par de retas paralelas, tá? Nós temos aí um trapézio. E essas retas, esse par de retas paralelas tem um nome. Base maior, base menor. Ó. Base maior e base menor. Certo? O trapézio isósceles, só para vocês terem uma ideia, que vocês podem trabalhar com trigonometria, esse ângulo é igual a esse, pelo fato dele ter dois lados iguais. E esse ângulo aqui é igual a esse. Esse mais esse forma 180 graus. Esse mais esse forma 180 graus. Aqui, esse mais esse forma 180. Esse ângulo obtuso e esse ângulo agudo formam 180 graus. Esse mais esse forma 180. E esse mais esse forma 180. Trabalhando com a soma dos ângulos internos de um quadrilátero 360 graus. O professor está trazendo algumas características para vocês, da família dos quadriláteros, tá? Para vocês aí fazerem as anotações aí no caderninho de vocês. Beleza, professor. Conversa vai, conversa vem. Como que eu calculo a área de um trapézio? Simples. Vamos lá, eu vou usar esse aqui como referência. Se eu dividir esse trapézio, se eu ligar uma das diagonais, eu vou dividir esse trapézio em dois triângulos. Então, a área do trapézio vai ser a área desse triângulo mais esse triângulo. A área do triângulo vocês já sabem, base vezes altura. Só que a base maior, vou diferenciar. A base maior eu vou chamar de Bzão. E a base menor eu vou chamar de Bzinho. Então, a área desse triângulo 1, base vezes altura dividido por 2, mais a área do triângulo 2, base vezes altura dividido por 2. Agora eu vou somar. Na soma, eu tenho que a área do trapézio, tá? Vou colocar trapézio aqui, será, presta atenção, base menor vezes altura, mais base maior vezes altura, tudo isso dividido por 2. Só que se vocês prestarem atenção, eu tenho um fator comum entre as bases. Então, eu coloco esse fator em evidência, em destaque. Então, a área do trapézio será
Eu vou só inverter, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E a ideia de altura em um quadrilátero mantém que é a distância entre as duas bases. Tá? Essa é a altura do trapézio retângulo. Essa daqui, ó, é a altura do trapézio isósceles. Essa daqui é a altura do trapézio comum. Tá? Então, a ideia de altura permanece, que é a distância entre as duas bases. Muito bom, professor. Da hora, gostei. Então, agora nós vamos fechar com a área do losango. Tá? Então, área do losango. Todos vocês, ou às vezes alguns alunos, sempre fala losangulo. Tá errado. É losango e sem acento. O que é o losango? Tá? Presta atenção. O que é o losango? Quadrilátero que possui 4 lados, vou usar uma palavra matemática, congruentes, ou seja, 4 lados iguais, com a mesma medida. Por isso que eu falo que todo quadrado é losango, porque todo quadrado tem 4 lados iguais e todo losango tem 4 lados iguais. Vamos desenhar o losango. Losango não é pipa, hein? Porque a pipa tem 2 lados iguais e 2 diferentes, ó. Isso aqui é um quadrilátero pipa. O losango não. O losango tem 4 lados iguais. Tá? Então vamos desenhar o losango aí. Meu losango vai ficar assim, ó. Vou fazer até 30, 15. Peraí que eu já vou sair da frente já. Ó o meu losango, ó. Tem exatamente os 4 lados iguais. Ó. Muito bom. Losango, certo? Dentro do losango, molecada, eu tenho 2 diagonais. Como todo quadrilátero tem. Eu tenho a diagonal maior, que é exatamente a maior distância entre 2 vértices, e tenho a diagonal menor, que é a menor distância entre 2 vértices. Muito bom. Feito isso, olha o que o professor vai fazer aqui na lousa. Ó. Eu vou transformar isso aqui em um retângulo. Ó. E aí vocês terão a noção da fórmula da área de um losango. Observe. Diagonal maior, eu vou chamar de Dzão. Diagonal menor, eu vou chamar de Dzinho. Tá? Então, molecada, daqui até aqui é conhecido como diagonal menor. Daqui até aqui é conhecido como diagonal maior. E agora presta atenção no meu retângulo que eu coloquei aqui, ó, pontilhadinho de preto. Se vocês prestarem atenção, me sobrou 1, 2, 3, 4 triângulos retângulos. O losango, eu usei 1, 2, 3,
4 triângulos retângulos. Ou seja, eu dividi esse retângulo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos retângulos. Triângulos retângulos que formam ângulos de 90 graus. São 8 triângulos iguaizinhos. Se eu dividir o meu retângulo em 8 triângulos e só usei 4, agora ficou fácil. A área desse losango, a área do retângulo maior, vai ser base vezes altura. Diagonal maior vezes diagonal menor. A área do losango, do retângulo. Mas, como o losango representa a metade da área do retângulo, então eu tenho que a área de um losango é exatamente diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Fechou, molecada? É isso aí, então. Mais tarde, professor... Mais tarde não, eu vou preparar uma lista aí de exercícios para que vocês possam fazer aí na atividade 6. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Satisfação, molecada. Fiquem todos com Deus. E quem tiver dúvidas sobre o que o professor explicou na aula aí, entre em contato com o WhatsApp aí, tá? Ou por e-mail. E aí a gente já acessa essas dúvidas. Beleza, molecadinha? Fiquem todos com Deus, então. Um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde a todos vocês. E é isso aí, molecada. Satisfação e que Deus abençoe a todos e muita paz no coração de vocês. Beleza, molecada? Valeu! 1, 2, 3. Fui!